Seja bem-vinda. Gente. Obrigada, Tony, mais uma vez o convite. E também agradecer a Niedson, né, que de imediato ele disse, não, eu vou com você. Vamos, né? Porque realmente satisfação estar aqui. A gente precisa fazer essa casadinha para as pessoas entenderem, né? Esse aspecto clínico também e o emocional. Isso, mental. Exatamente. Doutor Niedson, seja bem-vindo, viu? Um prazer recebê-lo. Já estou sabendo que é nosso ouvinte da Hora do Moído, me perguntou logo se eu era o que comia mais cuscuz, viu? Seja bem-vindo, doutor. Um abraço, viu? Prazer, Tony. Um abraço, satisfação de estar aqui, né, com a Amanda. E a gente vai traçar alguns pontos sobre esse bebê reborn, né? Sobre essa tendência aí, né? Que muito apareceu bem. Aí. Eu queria, por onde a gente poderia começar a traçar vamos dizer assim, um perfil dessas pessoas. E aí eu acho que por essa questão da pergunta, né? Do tema. Isso, até que ponto isso pode ser considerado um distúrbio psicológico, né? A partir de que momento esse apego a esse boneco e você achar que aquele boneco é de verdade, é um bebê de verdade. Então eu queria começar por aí com vocês, fiquem à vontade. Quer começar? Então, assim, falando sobre Se a quiser ótica, levantar mais um pouquinho o microfone, né? Para ficar na altura, isso, fica melhor até pelo... Falando sobre a ótica da psiquiatria, da saúde mental, um entendimento assim mais subjetivo, porque assim, a gente sabe que não tem uma literatura específica sobre o bebê reborn, mas a gente analisando e vendo as tendências, né? Aí de repente surgiu o bebê reborn, daqui a pouco aí também tem um novo ursinho de pelúcia, aí que assim, cada época vai tendo sua tendência. E a gente remonta, eu faço uma reflexão sobre o final do século XIX, né? Sobre Freud, sobre os estudos da histeria, sobre todo aquele movimento. E a gente faz reflexões psicanalíticas até que ponto o que essa sociedade pretende, o que ela quer comunicar com o bebê reborn, né? O que é que está acontecendo e de que forma está sendo usado. E assim, principalmente como está sendo usada essa tendência, né? E aí a preocupação é preocupante, porque existe duas versões dos fatos a respeito do bebê reborn, certo. Ou da representação ou do brincar, né? Que é a representação de afeto, uma substituição do afeto, a representação do afeto, que muita gente chama de rota de fuga, entre aspas, né? E daí muita gente já conversou, não, doutor, existe rota de fuga, às vezes a gente tem pessoas que tem rota de fuga alcoolismo, tem outra tem jogo, aí tem um bebê reborn, certo, vamos, é análogo, mas não é bem assim. Para ver se eu conseguir compreender, é o seguinte, é como se você, por exemplo, fosse uma pessoa bem atarefada, e aí ele usa como uma válvula de escape vamos dizer assim, algo que o satisfaz, né? O deixa bem, por exemplo, assistir um desenho do tempo que ele era criança e no caso, brincar de boneca, né? De lembrar, seria isso o entendimento? Para cada pessoa vai ter uma representação, por exemplo, porque é muito, assim, tem muito peculiar cada caso, né? Existem casos e casos. Certo. Tem gente que usa ali como, por exemplo, fulano passou por uma depressão pós-parto, por um trauma, por uma perda. De repente ali ele substitui, representa, ele ajuda, né? Como muita gente chama como fortalece, né? Como é um objeto que ajuda, que fortalece, uma perda, um abandono. E ali aquele bebê, a gente, teve um aborto, aí ali muita gente configura ali naquele bebê reborn uma representação de afeto, né? Mas eu vou dar... Pode ficar à vontade. Hoje aqui a gente tá para um debate, pode um interromper o outro, não tem problema hoje. Hoje é pra gente poder clarear a cabeça um pouquinho das pessoas, até para entenderem esse tipo de comportamento, né? Isso. Quando o Niedson traz esse viés, né, das mulheres que perdem as crianças, a gente também vê que é algo bem natural para o idoso. Também. O idoso, quando está ali num quadro de demência, de um Alzheimer, que pega aquela criança e traz. Todo mundo acha natural e normal. Porque sabe que existe uma fragilidade naquela pessoa que ela está adoecida. Por isso que ela está brincando com aquele boneco. Entendi. Né? Então, assim, porque para alguns... É por isso que tem muita gente que diz assim, eita, mãe, pai, né, voltou a ser criança, né? Não tem esse ditado antigo, né? O pessoal, principalmente aqui no nosso sertão, tem muito isso, né? Isso. Essa condição, né? E aí, automaticamente, para algumas questões, isso vai ser natural. É visto de uma forma natural. Já para outras pessoas, não. Né? E aí a gente vê dois pontos. O primeiro que seria o natural e que não causa transtorno a ninguém. E o que passa a causar transtorno, que é o que as pessoas estão fazendo hoje, indo para um hospital.
Com um boneco, querendo uma avaliação, querendo utilizar um boneco para passar a ter ser mais rápido na fila do mercado. Um ganho secundário, né? Sim, essa é a preocupação do ganho secundário. E a gente estava comentando, estava em outra rádio ontem, também sobre o tema, bebê reborn. E tem uma advogada e ela falou que dentre algumas petições, ela assim, se impressionou recentemente, sim, pessoas com direito sucessório, passagem de terreno, porte de arma para um boneco. De repente, que boneco é esse com porte de arma? Meu Deus. Aí a gente ficou assim, estarrecido com os comentários, né? De repente, curatela, uma coisa bem... Ela disse, não, aí ela falou do campo do direito, que quando envolve finança, ganhos, como tem uma conta no Instagram, a pessoa lá era um casal, aí tem um bebê reborn, aí separou o casal, aí envolveu dinheiro, né? Aí ela explicou a situação, que aí o processo é plausível, mas não pelo boneco, mas pela parte financeira. Isso. E aí a gente lida com essas coisas, né? Como a Amanda bem frisou, vai ter os dois pontos, os dois lados da moeda. Vai ter a pessoa ali, um idoso, uma pessoa que passou um trauma, uma criança mesmo, uma pessoa com um grau de regressão ou com um quadro de retardo mental, quadros, condições autísticas, até adultos mesmo, e que gosta, e que não só gosta, mas sente uma segurança, né? No boneco. E vai ter pessoas ali que se aproveitam, assim, para ganhos secundários, para tomar a frente de uma fila, para pedir uma vaga de UTI. Chegou uma coisa bizarra o dia lá na Paraíba, uma mãe querendo uma vaga de UTI para bronquiolite do bebê reborn. Aí, pelo amor de Deus, viu? É justamente isso que eu pergunto a vocês. Mas a que ponto, por exemplo, que uma pessoa dessa precisa de uma avaliação psicológica ou psiquiátrica? E foi daí, precisa, né? E foi daí onde o secretário se manifestou, né? Essa semana lá, o secretário de saúde se manifestou que assim, quando chegar esse tipo de pessoas, vai ter o acolhimento da parte mental. Ou seja, vai ser urgenciada, assim, para um quadro mental da pessoa que está com o bebê reborn, né? E não... Porque precisa, na realidade, ser investigado o que é que está fazendo com que aquela pessoa tenha esses tipos de comportamento, né? Porque o comportamento, ele tanto pode ser naturalizado pela pessoa, como também tem essas influências. Hoje a gente vive de situações bizarras que ganham um grande potencial na internet. Exatamente. Então eu posso estar querendo, né, ter um destaque ali socialmente, um engajamento para que as pessoas estejam interagindo comigo. Só que o que é que tem por detrás dessa interação, dessa busca de atenção das outras pessoas? Então a gente precisa ver o sujeito como um todo. O que é que tem para além do que ele está querendo demonstrar? Que é isso que a psicologia ela verifica, né? O íntimo. Do indivíduo. Eu entendo. E é importante saber, né? Acho que essas pessoas precisam primeiro entender, né? Porque esse comportamento, porque sair, né? Eu até vi e a gente até passei para vocês aqui antes de começar a entrevista, de que tem muita gente, muitos adultos, né? Que eu fiz uma pesquisa sábado, teve um ouvinte que disse até que, olha, não, os brinquedos da minha infância eu guardo, né? Tenho guardado, né? Com uma recordação. Uma pessoa disse, olha, até hoje eu tenho as camisas do Super-Homem, dos personagens, né? Até hoje eu gosto de assistir vez ou outra, né? Um anime, um desenho que remete ao meu tempo de criança. Até aí é interessante ou a partir desse momento já mostra que pode evoluir um pouquinho esse comportamento, ele pode, né, transcender o normal, vamos colocar dessa maneira. Pode ocorrer dentro do administrável, por exemplo, ele pode ter como uma memória afetiva, aquela blusa, aquele objeto, ele traz uma memória afetiva, ele reflete, ressona mentalmente, que a gente chama ressona, em boas memórias, em boas lembranças. Um momento que ele passou bem, que ele... dentro do administrável, só que vai ter aquele limite que a gente também tem que... ele ressona um momento, por exemplo, de uma revivescência de um trauma, que aí ele pode estar alimentando essa revivescência, sendo adoecedor para ela, mesmo com o objeto, mas aquilo ser adoecedor por incitar sofrimento, chorar, ressonar nessa parte mental. Aí se for, tá atrapalhando o sono, o humor, tudo, a rotina, tudo tá afetando mentalmente. Aí tem que ir procurar profissional. Como um exemplo do luto, né?
Que as pessoas querem ficar com aquilo guardado da outra pessoa e que a gente entende que ali está causando sofrimento. Isso, tem gente que guarda roupa, né? Guarda algum utensílio que aquela pessoa usava bastante e ele guarda como se fosse para lembrar, né? Aquele objeto fosse a lembrança ali de forma física, né? Que a lembrança, todo mundo sabe que ela é de forma mental, né? Tá na sua mente as memórias, né? Mas enfim, tem isso também. Então as pessoas têm que ter um pouco de cuidado com isso, né? A gente tá vendo aí que esses casos aqui que o doutor Nedson colocou, a doutora Amanda tá colocando aqui, gente, eles transcendem o que a gente considera um comportamento normal, né? Você levar um bebê reborn para uma fila de banco, né? Uma fila de um hospital, enfim, de você tá buscando atendimento, né? Tá se passando, dizendo, não, meu filho tá chorando aqui, e na verdade isso pode estar levando, pode ser considerado um problema já instalado, né? E aí é muito importante. Uma coisa que me preocupa também é a forte exposição, né? Nas redes sobre esse assunto, e também gente ganhando financeiramente com isso, né? Porque eu vi que tem até profissionais fazendo o parto do bebê reborn, né? Mostrando, você quer ter seu bebê reborn, então veja ele nascendo, né? Então assim, isso não aguça não, num ponto de vista de vocês, as pessoas a quererem mais ainda? É preocupante, assim, no fato de que, por exemplo, aí tem a psicologia das massas, né? Se a gente for entrar mais a fundo na literatura, de que você vai ter uma pessoa ali que influencia opiniões ou que tem um engajamento, até políticos, a gente viu no Rio, assim, deputados, vereadores, assim, com projetos bizarros, assim, de a pessoa ter preferência, ser preferencial pelo bebê reborn, assim, são coisas, a gente vê coisas bizarras também. Então tem gente pegando carona na história, né? Pegando também, carona com políticos. Acaba potencializando, né? O que está acontecendo. Porque hoje a gente vive muito de fases. Hoje é o bebê reborn e amanhã já vai ser outra coisa, isso, depois exatamente. outra, né? E aí as pessoas vão utilizando disso como uma ferramenta de ganho financeiro, um ganho afetivo também, dependendo da situação. Então é algo muito delicado. Exatamente. E é interessante que vocês iniciaram a entrevista falando justamente disso, né? Hoje é a bebê reborn, que já existe já tem um tempinho, mas agora, né, teve essa polêmica. Mas amanhã pode ser outra coisa, né? Que leva as pessoas a esse gatilho. Isso mostra que é necessário o autocuidado com a questão da saúde mental, né? Se fala tanto no início do ano, janeiro branco, né? Fala muito sobre saúde mental. É isso que está faltando? São os sinais de uma sociedade que está precisando se cuidar mais mentalmente? De uma sociedade que já vem adoecida, né, Tony? A gente já vai percebendo muito diante do decorrer dos anos, e principalmente quando a gente fala também, tanto no aspecto individual, mas também do coletivo. Sim. Vivemos em constante confronto, né, interno de muitas pessoas em relação a essa cobrança que a sociedade traz. Vamos trazer um exemplo dessas mulheres, né, que estão com esse processo de um cuidado a mais. Vamos colocar assim, que realmente vê aquele bebê como algo que tem uma vida, né, que tem um desempenho, que tem que ser tratado da mesma forma como como ser humano, né? E aí, o que é que a gente para e pensa, né, socialmente e culturalmente? O homem, ele é criado para ser homem. E a mulher, ela desenvolve o papel dela enquanto mulher, mas regido pelo que a sociedade quer. Então, hoje as mulheres não querer ter filho é um problema. Mas que não deveria ser um problema. Porque é uma escolha individual dela. Mas ainda existe essa cobrança. E quantas mulheres estão nesse padrão de comportamento hoje, já decorrente de um sofrimento, de uma cobrança? Exatamente. E infelizmente a história mostra, né, que as mulheres são bem cobradas, né? Então, a mulher não podia votar, a mulher não tinha, ela era doutrinada, vamos colocar dessa maneira, era preparada para o casamento, né? Simples, né? Para ter que cozinhar, lavar, costurar,
né? E cuidar da casa, do marido e dos eventuais filhos, né? Então, e ao longo do tempo a gente vem mostrando, vem sendo diferente, as mulheres vêm conquistando os seus espaços, né? Então, queira ou quer não, a gente tem uma sociedade meio complicadazinha, né? Não é de hoje, né? Exatamente. É complicado, né? E vem quebrando, né? Esses paradigmas, assim, de um tempo para cá, né? A gente sabe ainda que é muito pouco o avanço, né? Mas é algo bem interessante. E fora, você falou sobre sociedade, né? A sociedade hoje é uma correria, é muito trabalho, é muita cobrança, é muita meta, e tem hora que Isso. Como a gente costuma dizer, endoida o cabeção, viu, doutor? Cobrança, né? Você vê muitas, às vezes pais até cobram a própria criancinha ali com 6 meses, 9 meses. Esse menino não tá, pelo amor de Deus, o que é que o menino fala com 6 meses? Tem gente que às vezes a sociedade que quer cobrar coisas bizarras, né? Então, assim, é uma cobrança desenfreada, né? Os padrões, o que as mídias, as redes sociais trazem como padrão ali de perfeição, e de que a gente tem que ter uma certa autocrítica também, de pensar, de parar um pouco para refletir, e trazer esses assuntos também para o Congresso, para as assembleias legislativas, de que os nossos representantes também reflitam contra a psicofobia, contra o preconceito de saúde mental, que também, assim, o adoecimento mental, às vezes ele é secundarizado, às vezes tá uma lei lá que está engavetada, que ninguém mexe e tudo. Então, assim, eu acho que mais do que um movimento social, mais do que essa parte de simulação de dissimulação dentro dos quadros mentais, e tem que levar como reflexão social, né? Eu acho que você tocou num assunto muito importante, é aquela questão, e a gente já tratou em outras oportunidades, né? Como o adoecimento mental, ele é criticado, né? Pelos próprios familiares, não tá doente nada, né? Isso é falta do que fazer, né? Então, e que daqui a pouco você vê uma pessoa tomando uma medida tão drástica, né? Que muitas vezes cometeu suicídio, porque estava com um problema, né? Psicológico sério, uma depressão, né? Uma ansiedade muito séria também, enfim. Então, ainda tem isso, né? Ainda tem, porque a doença mental, ela não provoca, por exemplo, ela não deixa você deitado, você caminha, você compartilha com as pessoas. Aí daqui a pouco chegou a notícia de que alguém, né, cometeu algo contra a própria vida. Mas, rapaz, fulano estava tão bem, eu digo, achei esteticamente, né? Mas por dentro não estava bem. Então ainda tem muito isso, acho que falta isso que você tocou no assunto, né, de se criar mais políticas voltadas para isso, né? E é interessante, Tony, quando você traz essa fala, porque volta sempre ao mesmo sentido. Não é sobre o que a pessoa está fazendo, é sobre o que a pessoa está pensando, sentindo, que levam àquele tipo de comportamento. Então a gente precisa ver o sujeito como um todo. É muito fácil a gente pegar aquelas postagens e a gente até compartilha, né? Ou como está sendo essa evolução de comportamento das pessoas. Mas realmente de tentar entender o porquê, né, desse comportamento. O que é que está levando a isso? Isso, voltando para o assunto do bebê, claro que isso se torna o cúmulo do absurdo, né? A partir do momento que uma pessoa vai para uma disputa judicial por causa de uma boneca, ou então vai para uma fila, né? Claro que todo mundo acha, e isso realmente ultrapassa, né? Vamos dizer assim, uma linha que seria o normal, passou daquela linha, já tem alguma coisa errada. Mas também, eu acho que é importante também colocar de que essas pessoas estão precisando de uma certa ajuda, né? De uma orientação psicológica, psiquiatra. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que se for investigar, tem algum trauma do passado, não? Perfeito, como a gente falou, assim, vai ser cada caso um caso, assim, pode ter, ou ela pode estar querendo transmitir uma mensagem, ou como a Amanda falou, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa, assim, com uma estrutura mental mais regredida, que não tem aquele entendimento que representa no boneco, tudo pode, ou seja, cada caso vai ser um caso, mas alguma mensagem vai ser transmitida, assim, eu acho que é essa postura do psicoterapeuta, né, de quem trabalha com saúde mental, de curiosidade, de entender o porquê, para que a gente possa ensinar como agir, né? O que é que aquela pessoa pretende, o que é que a pessoa quer com aquilo,
né? Como é que a gente pode fazer que aquela pessoa se ajude, ou que aqueles acompanhantes possam ajudar aquela pessoa. Ou até esse aspecto do limite, né? Porque alguns a gente sabe que é pela essa necessidade de demonstrar, né? Para as redes sociais e tudo. Então, também mostrar ao outro o que aquela movimentação dele, aquele comportamento está causando naquelas pessoas que estão fragilizadas. Né? Porque pode ser algo só pelo impulso, pela necessidade de estar ali conectado e fazendo parte desse pertencimento das redes sociais. Então, é muita coisa que precisa ser visto. Como é que você falou sobre isso, a rede social hoje dita muitas coisas, né? Dita muita regra, né? Olha, para rede social você tem que se adequar ao algoritmo, né? Quem não já ouviu falar? Olha, o algoritmo tá dizendo isso. Pronto, o Instagram mesmo lança vários desafios, né? Para você cumprir, ó, faça tantos reels, faça um feed, um post, né? Tantos stories, faça uma transmissão ao vivo. Então, ele vai ditando. Isso preocupa também no quesito de vocês profissionais de saúde mental, né, psicologia e psiquiatria, preocupa também se vale tudo para estar na mídia, na internet, né, os 15 minutos de fama, né, que todo mundo quando fala, todo mundo queria aparecer antigamente na TV, né, no rádio. Hoje a turma tá brigando para se manter ali na audiência das redes sociais. Isso preocupa também do ponto de vista de vocês? É tanto que ontem eu vi assim, eu vejo nas redes sociais as pessoas e eu fico me perguntando por que eu não estou evoluindo como elas. Olha o peso. Exatamente. Pra gente. É aquela coisa, entre aspas, né? Mas rapaz, eu tô aqui trabalhando todo dia, posto, mas não saio aqui de tantos seguidores, né? Fulano de tal, botou uma besteirinha, já tá lá em cima, né? Então tem muito essa questão de comparação, né? Exatamente. E assim, essa evolução astronômica assim, que a gente vê nas mídias, né? A gente tem que também fazer, como eu disse, uma reflexão, uma autocrítica de até que ponto isso pode impactar cada um de nós, assim, profissionalmente, pessoalmente, dessa necessidade desenfreada, e até que ponto o freio que nós mesmos podemos colocar nisso pra gente, e de que a gente possa repassar também para as pessoas que estejam por perto de que essa necessidade ela pode ser, vamos dizer, castrada, né? Ou seja, existem outras formas de você engajar pessoalmente mais do que virtualmente, e isso é a reflexão do que a gente possa cada vez esses dias eu tava refletindo e casa muito bem com o que a gente tá conversando agora. Eu disse, rapaz, eu tava olhando aqui, eu tenho 5 mil e poucos seguidores no Instagram, mais quase 5 mil no Facebook. Será que eu conheço essas 10 mil pessoas? Tem gente que lhe segue, você segue também, que você não tem, lhe vê na rua e não lhe cumprimenta, não fala com você, ou seja, né? Então é um amigo virtual, né? Então assim, sei lá, às vezes você fica, né, puxando ali na reflexão algo, e aí muito isso é rede social, né? De quantos, de 100 mil seguidores que você tiver, quantos você conhece pessoalmente? Quantos você tem uma interação, que conhece, né? Sabe onde mora, né? O que faz da vida, né? Então tem muito isso, né? Exatamente. Às vezes é a quantidade, né? Mas como você fala, é a qualidade, né? Como é que tá sendo? Exatamente. É a qualidade das horas do dia, como é que tá sendo, né? Tá sendo ali, numa interação, num coraçãozinho, tudo, tá sendo num abraço, num aperto de mão, numa conversa, né? Mais franca. Porque é isso que a gente reforça e que a gente leva como reflexão mesmo, social, né? E só um adentro também. Hoje a gente vive numa sociedade individualista. E por isso a gente vê cada vez mais essa questão do rompimento, cada um no seu canto. Se eu tiver de falar, eu evito falar, e está se naturalizando. É preocupante, viu? Então, parabenizo pela entrevista, Tony, excelentes profissionais, um abraço para o doutor Nietzsche, psiquiatra, a Cláudia Helene do Centro, tá mandando aqui um abraço. Tem um ouvinte que mandou um áudio, né? Deixa eu ver se esse áudio vai. Que rádio boa. Essa rádio é toda riqueza aqui pra gente. Aí tem até consultório dentro da rádio. Parabéns pra essas pessoas aí que interagem aí, e ao mesmo tempo as pessoas são consultadas através dessas entrevistas. Então Deus abençoe todos vocês. Depressão é uma coisa muito triste. Eu já cuidei de uma pessoa com depressão e não desejo pra ninguém.
Eu também já teve na minha família e não é fácil, né? Você cuidar e acompanhar uma pessoa depressiva é muito complicado, né? Então, por isso que a gente está falando sobre esse assunto hoje. A gente está falando de que tudo isso que a gente está falando, essa questão, né, da pessoa que gosta de brinquedo, de fazer, de colecionar e de fazer de conta de que aqueles brinquedos, no caso da bebê reborn, é um bebê de verdade, né? Isso também pode desencadear problemas psicológicos, desenvolver, né, transtornos também, e daqui a pouco tem uma pessoa com um adoecimento mental. Por isso que a gente hoje trouxe aqui 2 grandes profissionais para tratar desse assunto. Eu queria, antes da gente fechar, eu queria que vocês pudessem falar de como a gente pode ter pelo menos um juízozinho certinho no lugar, né? Para não tá à mercê dessas coisas, né? Por exemplo, mercê da força da influência da internet, né? De você ser sociável ali dentro daquele contexto, e também, claro, cuidar um pouco mais da sua higiene também, né? Mental, né? Enfim, qual seria a dica? Fiquem à vontade os dois, tanto a Amanda como o Dr. Edson. Assim, o autocuidado, o autoconhecimento é fundamental, né? E a gente, quando fala em autoconhecimento, a gente reforça a importância do cuidado profissional, da psicoterapia, do seguimento continuado, porque as pessoas acham que, assim, a saúde mental ou entendem um episódio depressivo, ansioso como uma gripe. Eu tratei, fiquei bom, mas só que isso, como eu disse, é peculiar de cada pessoa. Vai ter cicatrizes a serem, não vamos dizer sanadas, mas compreendidas e administráveis, assim, na vida daquela pessoa. Então, acredito que é peculiar de cada um. Reforçando a parte do bebê reborn, o brincar e a representação é importante, assim, não só o brincar, mas o contar histórias na infância, né? Assim, as crianças, vamos resgatar esse sentido de contar histórias, de ter o contato com as crianças, né, os pais e professores, e ter contato com os professores, com os alunos, vamos dialogar, interagir e ter esse contato real, mais do que o virtual, mais do que o boneco virtual ou o livro virtual. Eu creio que o real é bem mais importante e faz parte do desenvolvimento, na psicanálise. Os psicanalistas reforçam isso, né? O Winnicott, Melanie Klein reforça bastante. E tem também a parte da educacional, Piaget fala, né? Das operações concretas, do desenvolvimento socioafetivo, enfim, assim, toda a literatura reforça isso daí, e eu acredito que isso é mais uma mensagem para que as pessoas possam se autoconhecer, conversar, dialogar de uma forma mais aberta, com empatia, sem a visão preconcebida, porque vai ter o adoecimento mesmo, porque a sociedade está adoecida, e vamos compreender isso e levar como cobrança também para os nossos representantes, né? Para que nós, como os pagadores de impostos, isso, fomentem mais, né? Ações de desenvolvimento, de ações voltadas ao saúde mental. Isso. Amanda, fica à vontade também aí, o que é que você passa de orientação pro povo em relação a isso? Primeiro, né, a gente precisa compreender essa logística individual de cada um, gente, na esfera individual, né? É muito fácil a gente dizer assim, depois de tantos anos que corremos atrás de uma reforma psiquiátrica, como a gente vê muitos comentários, vai voltar o manicômio, vai voltar o hospital psiquiátrico. Então, assim, é mais fácil a gente regredir do que realmente reconhecer. Reconhecer as fragilidades, reconhecer que precisamos realmente parar um pouco do tempo e dedicar ao ouvir ao outro, a se reconhecer diante dos seus limites e não entrar sempre de confronto. Porque hoje o que a gente vê numa sociedade é de confronto. Seja o meu individual, seja no sentido coletivo de que os outros precisam pensar como eu, né? Então, não é sobre... Tem muita imposição hoje em dia, né? Você tem que... As pessoas querem que você seja igual ao que elas estão querendo que você seja, né? Exatamente. E aí, não é sobre o bebê. Hoje a gente viu aqui nessa breve conversa que a gente falou de várias coisas que enfatizam só um tema. Mas que na realidade é muito do comportamento. O bebê é um plano de fundo. Exatamente. É uma nova tendência. Até foi repetido, é uma tendência, né? E aí vai vir outros, como eu disse, eu não acredito muito.
Daqui a algum tempo a gente pode sentar e conversar de novo e destacar isso. Lembra lá, né? Que era o bebê reborn, agora é outro, né? Agora vai ser outra coisa, gente. Meu Deus do céu, tomara que não tenha nenhuma trend nova de problema, né, de foco nessa questão de saúde mental, viu? Que as pessoas, acho que a grande dificuldade hoje do ser humano, não sou da área, mas eu gosto muito de estudar, de estar analisando, de estar pesquisando, e vejo muita coisa da área da saúde, mas acho que um grande problema do ser humano é o autoconhecimento. Ele conhecer, muitas vezes a gente conhece o jeito de Amanda, né, como a Amanda se veste, né, e tal, como o doutor Niedson, né, tem a vida dele, mas a gente esquece da nossa, né, esquece do nosso eu, né, da parte subjetiva, né, da gente conhecer a gente mesmo, nós mesmos, né. Eu acho que é o grande dilema do ser humano, é conheça a ti mesmo, né? Então, será que a gente está se conhecendo, né? Será que a gente sabe, opa, rapaz, eu já passei aqui do limite, né? Aqui não tá legal, né? E isso é a compreensão que as pessoas não têm. Eu vejo dessa maneira. Não sou da área, quem é da área aqui são os dois, né? E grandes profissionais. E agradeço demais pela contribuição de vocês. Espero contar logo pra gente conversar mais sobre saúde mental, falar. E o bom, viu, gente? Consegui reunir aqui, ó, uma psicóloga e um psiquiatra, viu? Que andam juntos, né? E outra coisa, tem terapia, os dois fazem terapias aí, viu? E terapia é bom, né, não, doutor? É ótimo, né? Autoconhecimento. Diga, não é coisa de doido não, viu? Fazer terapia passar, não. Se conhecer. Não, que não pode, pronto, é outro gatilho da sociedade. Se alguém descobrir que uma pessoa conhecida tá fazendo terapia, tá indo pro psiquiatra ou psicólogo, fulano tá doido, tá com problema. Exatamente. E nem às vezes às vezes é para conversar, é para se conhecer, né? Que foi o que eu falei agora há pouco. O autoconhecimento, né? Que é muito importante. É aquele ditado, quem aponta 4 dedos para si e um para o outro, né? Quem aponta o outro, né? Exatamente. Aí você tá apontando um e os 4 tá para você. Exato. Muito bem. Então, eu vou só fechar com uma ideia, né? Que foi da pergunta inicial, que, gente, só se torna um transtorno quando realmente é algo que está passando do limite, né? A gente só considera uma patologia quando tanto existe um sofrimento para o indivíduo, como também para as outras pessoas que estão ao redor. Né? Então a gente precisa fazer essa filtragem. Nem tudo vai ser uma questão psiquiátrica em si, mas também como as pessoas estão querendo chamar atenção para aquilo. Muito né? bem. Gente, obrigado, viu, por ter vindo. Doutor Niedson, prazer conhecê-lo, viu? Disponha sempre, as portas aqui da nossa emissora estão abertas e continue nos ouvindo lá a hora do moído, cedinho, viu? Cuscuz, né? Muito bem, o Sebastião Costa, que é o homem do cuscuz, né? Doutora Amanda é uma amiga já, né? Sempre topa quando eu digo, tá, ó, tô querendo falar desse assunto, tô pronta, vamos embora. Um forte abraço, minha querida, obrigado por ter vindo também. Obrigada. E um abraço, parabéns lá pelo trabalho à frente lá da Uninasal, né? Do curso de psicologia, né? É coordenadora do curso. Logo vamos trazê-la aqui pra gente só falar do curso mesmo e como você também pode ter essa boa graduação lá, né? Um forte abraço, Obrigada, gente. Obrigado, viu?